Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Nessa aula, iremos falar sobre termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Essa é a pergunta mais óbvia nesse momento. Muito simples. São dois. Primeiro é o sujeito e o segundo é o predicado. Bom, quando a gente estuda a sintaxe, a gente entende, e na aula anterior a essa, que foi justamente para tratar sobre esse assunto, que a sintaxe agora trabalha a relação, a função e a ordem dos termos dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de uma sentença, dentro de um enunciado, como queiram chamar. O sujeito e o predicado se complementam, tá? Ou seja, nessa frase, os homens desejam a paz, os homens é o termo chamado sujeito, desejam a paz é um termo chamado predicado. E isso fica muito fácil de entender quando nós também entendemos o que é o sujeito e o que é o predicado. Tá? O sujeito, como todos dizem, é aquele termo sobre quem a frase afirma algo. Né? Então, por exemplo, quem deseja a paz? Os homens. Mas também nós podemos dizer que o sujeito é aquele que conjuga o verbo. Né? Por exemplo, se estivesse escrito o homem, o verbo seria conjugado também no singular, ou seja, deseja a paz. Agora, está no plural, os homens desejam a paz. Então, o sujeito é responsável por conjugar o verbo. E o predicado? O predicado possui um verbo e mais uma informação sobre o sujeito ou uma informação que complementa esse verbo. Se eu disser assim, o que os homens desejam? A paz. Então, a paz aí seria essa informação, esse complemento, como nós veremos aí nas próximas aulas, tá? Vamos fazer um rápido exercício sobre isso daqui, para a gente, então, depois ir para a classificação de sujeitos. São 3 frases, vamos identificar quais são os sujeitos e quais são os predicados. Muitas crianças viram os pássaros. Vamos lá. Quem conjuga o verbo ou sobre quem a frase diz alguma coisa? Sobre muitas crianças. E, obviamente, o predicado é viram os pássaros. Viram é o verbo, os pássaros é o complemento desse verbo. O sol é um astro luminoso. O que é um astro luminoso? O sol. Então, o sol é o sujeito. É um astro luminoso, é o predicado. Possui um verbo, o verbo é, vem do verbo ser, um astro luminoso, que é a informação sobre o sujeito. Né? Não é uma informação sobre o sol? Óbvio. Então, é uma informação sobre o sujeito. Nós ficamos casados por 7 anos. Que lindo! Que linda frase de amor. Nós ficamos casados por 7 anos. Quem ficou casado por 7 anos? Nós. Nós é o sujeito. Ficamos é o verbo, casados por 7 anos, é informação sobre o sujeito. Então, nós é o sujeito, ficamos casados por 7 anos, é o predicado. Legal? Suave? Tranquilo? Próximo. Agora nós vamos estudar sobre a classificação do sujeito. Coisa linda, maravilhosa, nos enche de amor e de paixão pela gramática, tá? O sujeito pode ser simples, quando possui apenas um núcleo. Então é importante também saber o que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é aquela parte que não pode ser retirada de jeito nenhum, tá? É a parte fundamental. Se tirar o núcleo, muda o sujeito. Bom, se tirar os outros elementos, por exemplo, se ao invés de estar escrito a Paulina gosta de Carlos Daniel, se tivesse escrito a Paulina gosta de Carlos Daniel, esse A ele poderia ser tirado. Por mais que faça parte do sujeito, poderia ser tirado como de fato foi aqui. Não tem artigo, mas ainda assim tem um núcleo. Paulina gosta de Carlos Daniel. Quem gosta de Carlos Daniel? Paulina. É apenas um núcleo. Tranquilo, beleza, suave, sossegado. Só que se tem o sujeito simples, também tem o sujeito composto. E o que é o sujeito composto? Possui 2 ou mais núcleos. Veja essa frase, que bonitinha. Paulina e Paola gostam de Carlos Daniel.
Como são duas pessoas que gostam de Carlos Daniel e quem não gosta, né? Então esse verbo vai para o plural. Terceira pessoa, porque estou falando sobre alguém do plural, tá? Quais são os núcleos? Duas pessoas, Paulina e Paola. Bacana. Vamos continuar? Sujeito oculto é quando o sujeito não aparece, mas eu sei quem ele é. É óbvio quem ele é. Por exemplo, olha, gosto da novela Usurpadora. Quem gosta da novela Usurpadora é óbvio que sou eu, ok? Eu gosto da novela Usurpadora. Por mais que não esteja escrito eu, todo mundo sabe, porque o verbo gosto, do verbo aí no infinitivo gostar, está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. E a primeira da pessoa do singular é uma só. Eu, ok? E também, por fim, existe o sujeito indeterminado, que é um sujeito que a gente não sabe quem é. A identidade fica ali em segredo, né? Uma identidade indeterminada, como o nome diz. Olha, vive-se bem no Brasil. Alguém vive-se bem no Brasil, por mais incrível que pareça, alguém vive bem no Brasil. Mas aqui, por ter essa partícula aqui, esse pronome reflexivo se, né, vive-se bem no Brasil, o sujeito ficou indeterminado. A gente sabe que tem alguém que vive bem no Brasil, mas a gente não sabe necessariamente quem é. Pode ser todo mundo, pode ser a metade da população, a finalidade não é identificar o sujeito aqui, ok? Esconderam a minha máscara. Nesse caso é quando eu realmente não sei. Ora, eu vou para o mercado, a gente sabe que para ir para o mercado agora tem que usar máscara, e quando eu chego lá, de repente, eu não encontro minha máscara no carro, e eu digo, esconderam a minha máscara. Quem escondeu? Não sei. O sujeito é indeterminado, tem identidade indeterminada. Legal, gente? 4 classificações de sujeito. Tem gente que está reclamando, dizendo assim, professor, e o sujeito inexistente? Tá bom, tá bom. É que na gramática tradicional, dávamos nome a sujeito inexistente. Porém, na gramática moderna, a concepção de alguns gramáticos, não todos, obviamente, é que não se dá nome a algo que não existe. Isso é óbvio. Portanto, ao invés de chamar o sujeito de inexistente, uma vez que ele não existe, nós vamos chamar a oração de oração sem sujeito, tá bom? Então, por exemplo, aqui, olha, nevou no sul do país. Não tem sujeito. São 3 horas. Não tem sujeito, ok? Então, basicamente, é isso. Sujeito inexistente é isso. Havia poucas pessoas aqui. Verbo haver, no sentido de existir, nem conjugado é porque não tem sujeito. Beleza, gente? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas sobre esse conteúdo, basta guardar, anotar aí, fazer as suas perguntas na aula ao vivo online. Será um enorme prazer responder a todos vocês. Já estou com muita saudade e é isso aí. Até a próxima aula. Beijinhos do titio.